A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler aqui, irmãos, em Mateus, capítulo 16, Glória. para a nossa reflexão, Aleluia. a partir do versículo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E aqui, amém? Irmãos, nós sabemos a história que o Senhor Jesus, quando começou a exercer o seu ministério terreno, ele saiu a chamar e escolher os seus discípulos. Sabemos que são 12 os discípulos de Jesus, né, irmãos? Você sabe dizer quais são os discípulos de Jesus, os 12? Esse dia eu vi, irmãos, algo na internet que eu fiquei assim constrangido pelo rapaz que foi abordado na rua. Um policial, acho que é policial do exército, parou a viatura e um crente de terno e gravata, com a Bíblia na mão, e tinha alguém filmando. Aí esse policial chegou pro crente e falou: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, você é pregador do Evangelho? Sou. Você é discípulo de Jesus? Sou. Tá bom. Então me diz aí, sem olhar na Bíblia, quem eram os 12 discípulos de Jesus? Rapaz, enrolou e não conseguiu citar quem eram os 12 discípulos de Jesus. É como eu li Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, que diz que as bênçãos não alcançarão e não precisará correr atrás dela, porque a bênção correrá atrás de ti, com a condição, se observar os mandamentos. Aí alguém pergunta: tá bom, você quer ser abençoado, você tem que conhecer os 10 mandamentos. Então me cita quais são os 10 mandamentos. Aí alguém também não vai conseguir citar os 10 mandamentos, nem ao menos vai saber localizar, precisar onde está escrito, onde está descrito, onde estão descritos os 10 mandamentos. Você entende a importância de saber e a importância também de decorar? Por que decorar? Como é que o Senhor Jesus Cristo ele venceu a tentação do diabo? Através da palavra, não é verdade? O Senhor se defendeu das armadilhas do diabo, combatendo ele, não foi batendo no diabo. Não foi nada disso, não foi com espada de aço. Não, foi tudo com armas espirituais. E a principal delas era a palavra. Exemplo disso, o diabo disse, porque ele sabia que Jesus estava 40 dias sem comer, estava de jejum. Você está com fome? Óbvio que estava. Se você é o Filho de Deus, pede para essas pedras se transformar em pães.
e você mata a sua fome, olha a tentação terrível, para ser 40 dias sem comer. Aí Jesus, como é que ele se defendeu? Ele não chutou a pedra para que a pedra se afastasse dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então também é importante decorar. É importante saber, é importante lembrar também. Por isso que eu digo, às vezes torna-se repetitivo, mas nós temos que repetir para... É aquele velho ditado: água mole em pedra dura. Quem sabe o restante? Tanto bate até que fura, né? Verdade? Pois é. Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão Zelote. 12 discípulos. 2 Tadeu, Pedro, Jesus chamava de Simão, depois tinha Simão Zelote, 2 Judas, Judas Iscariote e Judas Tadeu. E Jesus, ele saiu à escolha de 12 discípulos, só que dentre os 12, tinha um que era mais chegado, Pedro. Você vê que Pedro, embora ele tivesse um temperamento forte, embora ele fosse um cara mais bruto, o cabra macho do Nordeste, né, era ele que tomava a frente. Era ele que, quando Jesus perguntava uma coisa, ele era o porta-voz dos discípulos. Você vê aqui a leitura. Quem vós dizeis que eu sou? Jesus que perguntou no versículo 15. E Pedro, você concorda que era Pedro e mais 11? E Simão Pedro respondeu, ele tomou a frente. Ele tomou uma atitude. Você vê que maravilha? Ele era o cara que saía ali na frente, embora tivesse o temperamento, embora fosse o cara mais bruto, mas ele respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, você vê? Porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aqui, irmãos, vamos aqui no versículo, glória a Deus, em Lucas capítulo 22, você vai entender aqui o centro da mensagem. Daqui a pouco eu vou dar um versículo chave e você vai entender. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 31. Creio que você encontrou. Disse também o Senhor: Simão, Simão, que aqui no caso é Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha, Jesus aqui indiretamente está dizendo que Pedro não era convertido. Versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão, e até a morte. Mas ele disse, Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Você vê? Agora 22, 54. Vamos pular aqui para 54. Vamos pular aqui as espadas, o Getsemane, a prisão de Jesus, e vamos aqui para a negação de Jesus, para a gente continuar aqui no contexto que nós lemos. Então, prenderam Jesus, o levaram e o meteram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo,
Pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Abra uma observação aqui, você volta aqui talvez na página, no versículo 54. Algo muito importante para nós. O final aqui do versículo. E Pedro seguia-o de longe. Talvez aqui esteja uma das respostas do problema da igreja cristã atual. Muitos que seguem a Jesus de longe. O que é seguir Jesus de longe? Seguir Jesus de longe é não ter compromisso com Ele. Seguir Jesus de longe é dizer que o segue sem ter compromisso com Ele, sem ter compromisso com a Sua palavra, sem dar atenção devido aos detalhes. E isso é seguir ao Senhor de longe. Entende? Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele quando disse que não negaria, que iria até a morte com o Senhor, ele não falou com maldade, mas Jesus sabia o que iria passar com ele. E aqui, infelizmente, para Pedro, infelizmente para Jesus, porque tudo que ele fala acontece, Pedro verdadeiramente negou o Senhor Jesus por 3 vezes. E o galo, no final das contas, cantou. E nesse momento que o galo canta, Jesus é passado ali pelo pátio, onde ele estava ali, e aquela multidão. Jesus é trazido pelos romanos, todo acorrentado, depois de ter sofrido os flagelos. E o Senhor Jesus olhou para Pedro. Você imagina, daquela multidão que ia passando, que estava ali no pátio, era necessário que os soldados passassem com Jesus ali. E que Pedro visse. Para quê? Para que se cumprisse a palavra que o Senhor tinha lhe dito. E aí, eu imagino quando Pedro olhou para o Senhor Jesus e falou: é verdade, eu falei que não ia negar Jesus, mas não teve jeito, eu acabei negando. E aí veio o remorso, e aí veio o arrependimento terrível. E a Bíblia diz que ele saiu para fora e chorou amargamente. Olha, irmãos, de um intervalo, de um extremo do 54 para o final do versículo 62, isso aqui já serve de uma lição de vida para mim. É eu deixar de servir Jesus de longe, para não fazer o que não é para fazer, e para evitar de chorar amargamente. Porque toda vez que nós, achando que estamos servindo a Jesus de perto, muitas vezes nós podemos estar servindo Jesus de longe. Talvez a gente não negue Jesus como Pedro negou. Talvez nós não teremos ou tenhamos a ousadia de fazer uma oração a Deus negando Jesus. Ou talvez alguém te pergunta se você serve a Jesus, você talvez não vai ter a coragem de dizer que não segue. Talvez você não negue desta forma. Talvez você não negue a Jesus deixando de andar como um cristão. Talvez você não negue a Jesus deixando de andar com a Bíblia porque tem vergonha de andar com a Bíblia na rua. Talvez você não negue a Jesus desta forma. Eu espero que não mesmo. Talvez você não negue a Jesus tendo vergonha de falar de Jesus no seu trabalho. Talvez você não negue a Jesus tendo vergonha de se comportar como um discípulo de Jesus na escola. Talvez você não negue a Jesus se comportando
e dando bom testemunho diante dos vizinhos. Por quê? Porque você não tem vergonha de Jesus, você não tem vergonha do Evangelho. Então, sendo assim, você não nega Jesus desta forma. Mas e nas formas ocultas, escondidas aos olhos humanos? E no nosso pensamento? E no nosso interior? E nos nossos sentimentos? E nos nossos olhares? Porque dentro do nosso olhar está nós. Eu não consigo ver o que você está vendo com a sua visão, o seu ponto de vista. Mas Jesus está dentro dos seus olhos. Por que os olhos do Senhor estão em todos os lugares contemplando bons e maus? Porque o Espírito de Deus está dentro de cada olho. Então a gente pode não negar Jesus diretamente, mas nega Jesus através do erro. Às vezes a gente nega Jesus através do pecado. Às vezes a gente nega Jesus através da transgressão, da iniquidade. Às vezes a gente pode negar Jesus através do pecado consciente, proposital. Tudo isso e muitas outras formas que a gente pode talvez estar negando a Jesus. Mas um dos motivos que eu quero deixar claro aqui nesse momento é porque muitas vezes pode estar servindo a Jesus de longe e não estamos servindo a Jesus de perto. Não estamos trancando dentro de um quarto de forma pessoal, conversando com o Pai, orando em secreto. Talvez nós estamos servindo a Jesus de longe, servindo a Jesus de longe dentro da igreja, perdido dentro da igreja. Quantos cristãos crentes que estão servindo a Jesus de longe, mas que estão dentro da igreja? Pastor Fábio, prova na minha Bíblia, prova Lucas capítulo 15. O filho pródigo, ele pediu para sair da casa do pai. Ele saiu da casa do pai. Ele se perdeu por conta própria, porque quis. Mas e o irmão do filho pródigo, que a Bíblia não cita o nome? Ele não pediu para ir embora de casa, da casa do pai. Nós dizemos que a igreja é a casa do pai, não é verdade? Então, podemos dizer então que o irmão do filho pródigo, ele estava dentro da igreja. Mas ele estava dentro da igreja, não sentia alegria. E não confraternizava. Por quê? Porque ele estava perdido dentro da casa do pai. E quantos estão perdidos dentro da casa do pai? Quantos estão perdidos dentro da igreja? Por quê? Porque estão servindo Jesus de longe. Você lembra? Se você quiser, você confere na tua Bíblia. Por que mataste um gado para festejar para este teu filho? Nem de irmão ele chamou. Falou, esse teu filho aí. Olha que inveja terrível. Inveja, ciúme, sei lá, tudo é do cão mesmo. Mataste, festejaste para esse teu filho. Eu estou aqui sempre, nunca pedi parte da herança e nunca saí de casa. E tu nunca me fizeste uma festa. A prova de que ele era infeliz. Não porque o pai não cuidasse, não porque não tinha oportunidade, é porque ele servia ao pai de longe. E muitos hoje estão servindo ao Senhor de longe, servindo ao pai de longe, servindo a Jesus de longe, e acaba entristecendo o pai. Você acha que o pai do filho pródigo não ficou chateado com o irmão dele? O irmão do filho pródigo, que no caso era o filho dele? Com certeza ele se chateou. Não, meu filho, tenta entender, seja compreensivo. Esse teu irmão não é esse meu filho, como você jogou na minha cara. Esse seu irmão estava perdido e foi achado. Por que você não se alegra conosco? Não, mas tem crente que é assim, né? Alguém se perde? Tá vendo? Tomara que continue lá perdido. Eu sabia que ia se perder mesmo. Vivemos uma cristandade onde não há misericórdia, onde não há compaixão, onde não há perdão. Algumas seitas religiosas que certos tipos de pecado, se eles pudessem, eles matariam apedrejado. Isso só não acontece porque a lei já não mais permite. E quando eu falo lei, é a lei dos homens mesmo, porque aí vai enquadrar no assassinato, no homicídio.
Mas se pudesse, pela falta de perdão, muitos religiosos já teriam matado muitas pessoas. E a gente sabe disso. Mas por quê? Serve Jesus de longe, nega Jesus no seu interior, não nega Jesus para todo mundo ver. Mas não importa. Mesmo que ninguém veja, Jesus está vendo. Jesus está vendo eu aceitando Ele diariamente, porque eu tenho que aceitar Jesus todo dia. Sim, Pai. Não é um simples ato emocionalista do pregador pragmático. Levanta a mão aí se você aceita Jesus. Todo mundo vai levantar a mão, porque foi tocado pela emoção. Mas será que o coração levantou a mão também, simbolicamente? Será que a alegria do Espírito tocou mesmo na alma daquela pessoa, para ela sentir o arder do Espírito de Cristo nela, e ela falar: eis-me aqui, Senhor, enche-me da tua presença, enche-me da tua alegria, enche-me do teu Espírito. Aleluia. Algo sincero, Glória a Deus. e não algo automático. E isso deve ser feito, irmão, todos os dias quando nós acordamos: Senhor, eis-me aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje é um novo dia, hoje é uma nova página, hoje é uma nova oportunidade. O ontem já passou, eu tenho que viver hoje, porque o amanhã eu não sei. E eu o aceito hoje como o único Senhor e Salvador da minha vida. Portanto, eu quero te servir de perto e não te servir de longe. Eu quero me esforçar para não pecar. Mas se eu pecar, a tua palavra garante. No Salmo 103, verso 3, é Ele que perdoa os teus pecados e cura todas as tuas Louvado enfermidades. seja Deus. Quer ver? Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa os seus pecados e que sara todas as suas enfermidades. Então eu te pergunto, obviamente, para fixar na sua mente: Jesus perdoa pecados? Sim. Deus perdoa pecados? Ele sara enfermidades? Sim. Glória a Deus. Não apenas a física, não apenas o câncer, não apenas a AIDS, não apenas tuberculose, ou quer que seja qualquer outra doença do corpo, mas Ele cura a enfermidade da alma. Ele cura traumas passados, traumas de infância. Ele cura corações machucados, magoados. Ele tira raivas, Ele tira indignações. Mas para isso eu tenho que ter fé na palavra. E eu tenho pela fé também que querer ser curado. Do que você quer ser curado esta noite? Do coração? Da mente? Da raiva? Do ódio? Do rancor? Espírito Santo. Não, eu não aguento nem ouvir a voz daquele irmão, daquele cara, daquele irmãozinho. Quem subirá aos montes do Senhor? Aquele limpo de mão e puro de coração. Aleluia. Cura a enfermidade do coração, Espírito Santo. cura a enfermidade da mente, cura a enfermidade da alma. Quantos já sofreram feridas emocionais que parece que não cicatrizam? E quando parece que está quase sarando, vem alguém, cutuca a ferida e tira a casquinha dela. Não é assim? Eu estou falando simbolicamente, tá, irmãos? Porque se tem coisa difícil para ser curada, irmão, são traumas. Porque é aquele velho ditado: quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Mas Jesus, ele tem poder, é você querer. Não importa quem bateu, não importa quem falou, não importa quem te desprezou, quem te perseguiu, quem te caluniou, quem levantou falso testemunho, quem te traiu, como no caso do sonho de João Batista, que foi traição também. Não importa, o que importa é que eu, no caso, como exemplo, eu quero ir para o céu, e eu quero que Jesus cure meu coração e deixe puro meu coração. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E isso é você entender que a salvação é pessoal e a responsabilidade é pessoal. Nós temos, irmãos, que entender também que muitas pessoas em nosso redor, elas não estão sendo usadas por Deus, mas que Deus permite. Mas as pessoas que são usadas pelo diabo para fazer com que você peque,
para fazer com que você saia do foco, para fazer com que você perca a fé, para fazer com que você saia da comunhão. Aleluia. Eu não estou falando da igreja. Você lembra que eu disse que tem gente perdida dentro da igreja? Talvez porque não quer que o pastor fique ligando toda hora. Como é que você está, irmão? Sumiu? Ou que o pastor bata na cara da tua porta. E aí, irmão? Tá aí, tá vivo ainda? Então tem gente que quer evitar isso. Vai para a igreja, mas vai só o corpo, para evitar problemas com o homem. Mas que na verdade, devido a tantos problemas que podem ser, a pessoa acaba se permitindo perder a fé. E acaba indiretamente fazendo a vontade do diabo. Por isso que você tem que buscar a sua cura. Santo Deus. E como é que se busca a cura? Servindo Jesus de perto. Servindo Jesus de perto. Perto. Aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Você serve a Jesus de perto? Você vai ouvir a voz de Jesus. Aleluia. Você serve a Jesus de perto? Você vai pegar a chavinha do teu coração, que só você pode manusear ela, e você vai pegar o teu coraçãozinho, depois de ter ouvido a voz mansa e suave do Senhor Jesus, e você vai abrir a porta para deixar Jesus entrar. Santo. E Jesus entrando no teu coração, o Espírito Santo dele, acontece a cura. A cura do coração, Glória a Deus. a cura da mente, Glória a a Deus. cura das emoções, Glória a Deus. a cura, irmão, de comportamento, a cura de palavra, Espírito a cura de comportamento, temperamento, a cura talvez da personalidade, as curas, irmãos, muitas outras curas, cura de vício, cura de pecado, a cura do pecado eu não digo, irmão, mas cura de coisas pecaminosas recorrentes, sabe? Aqueles pecados conscientes, pecado que a pessoa ama, pecado que a pessoa diz, não diretamente, mas ela diz no seu coração, não, isso eu gosto de fazer, isso eu vou continuar fazendo, porque Deus não entende. Não, Deus não entende. Então nós servimos a Jesus de perto, para que haja cura na nossa vida. Não, eu sei que é pecado, minha consciência me acusa que é pecado, o Espírito Santo de Deus me convence disso que é pecado, eu tenho que ser curado e liberto. Em nome de Jesus eu quero servir de perto. Santo. Aleluia. Mas tem que haver, irmãos, um interesse. Você tem que ter uma chama acesa no teu coração para desejar. Ah, eu quero ir para o céu, quero. Ah, mas o meu parente não quer, eu não posso fazer nada. Eu estou tentando dar bom testemunho, eu estou falando de Jesus para a pessoa. Eu trato bem. Eu tento de todo jeito. Mas eu tenho um limite. Eu não tenho o poder de Deus. Eu tenho um poder limitado que Jesus me entregou nas minhas mãos, para que eu use com responsabilidade. Mas tem coisas humanamente que eu não posso fazer. E muito menos eu não posso obrigar o meu esposo. Eu não posso obrigar a minha esposa. Eu não posso obrigar os meus filhos. Eu não posso obrigar o meu vizinho. Eu não posso obrigar o bandido a deixar de ser bandido. Eu não posso obrigar o corrupto a deixar de ser corrupto. Eu posso pregar a verdade de libertação para ele, que é a palavra de Deus. É o que eu posso fazer que está ao meu alcance. Mas por que a pessoa não quer se converter ao evangelho? Eu vou me perturbar e acompanhar o caminho dos ímpios? Não posso. É óbvio que não pode, mas nós pensamos isso de forma consciente. Eu queria muito ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada. Já não tem mais o que eu fazer. Eu vou lá e lavo minhas mãos, porque Deus sabe que eu tentei ajudar. Deus sabe da minha condição. E Deus sabe que se depender de eu insistir muito, eu vou me chatear. E aí eu vou cair na fé também. Aí vai todo mundo passar pela porta larga que leva para a perdição. E eu não quero isso de forma pessoal. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Isso é forma pessoal, irmãos. Nós temos que praticar o amor ao próximo, é mandamento. Ame ao seu próximo como ama a si mesmo. Só que eu me amo a mim mesmo também. Eu amo meu próximo, estou querendo ajudar meu próximo. Eu insisto em pregar a palavra de Deus, insisto em alguns pontos. Não é por raiva, não é para você sair da igreja.
Não é para ficar com raiva de mim blasfemando contra o meu nome. Não, é para que você também se convença. Ô irmão, mas você se considera melhor que os outros? Não, a Bíblia é melhor que eu. A palavra de Deus é melhor que eu, porque foi por ela que eu fui liberto. Glória a Deus. E eu quero que esta mesma palavra, ela tenha, isso tenha efeito na tua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E o que eu estou fazendo aqui, eu falo com meu amigo lá de onde eu morava. Ô irmão, você parou? Parei. Não acredito, acredita. Vamos ali tomar uma, vamos. Pede aí. Me dá uma coca. Que isso, rapaz? Negócio de coca. Mas você chamou para tomar uma. Você não falou o quê? Você não está achando que eu vou pedir uma cachaça, né, irmão? Você falou para mim pedir uma que você ia pagar. E você vai pagar. Eu tenho dinheiro aqui, mas quem vai pagar é você. Você me convidou. Ô irmão, mas você parou mesmo, não acredito. Parei. Como é que você conseguiu? Não, não foi eu que consegui. Foi Jesus que conseguiu. Glória a Deus. E olha, irmãos, que era o caminho da igreja. No final da subida tem um bar. E eu fazia questão de passar todo dia bem arrumadinho, cheirando ruim no bar todo. Imagina que horror. Cabelo todo bagunçado, estado de depressão. Tinha raiva de olhar no espelho. Sabe por quê? Eu chegava no espelho e falava, não quero olhar pra tua cara não, sem vergonha. Eu falava pra mim. Até o dia que Jesus, eu quis. Não foi minha própria força, porque o Espírito de Deus me ajudou. E Jesus que me tirou, não foi eu que saí. Santo, E o testemunho, eu tentei, irmãos, eu tentei influenciar as pessoas, o meu testemunho. Mas o que eu podia fazer, eu fazia. Muitas vezes eu passava, descia e subia, descia e subia. Terno, gravata, calça, sapato, Bíblia na mão. Eles não entendem eu passar, Pai do Senhor. Boa noite. Eu falava boa noite primeiro, né? Deus abençoe. E o pessoal fica só olhando. E você sente que você passa, alguém cochicha, né? Alguém fala, nossa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. É. Até coisas ruins ele fala, né? Aprontou tudo na vida, agora virou crente. E aí a gente sabe que fala isso aí também, né, irmão? Mas tudo bem, né? Eles não entendem, né, irmão? Então fala assim, eu quero ver até quando. Quero ver até quando. Tem gente que tem a paixão de olhar pro relógio. Quero ver até quando vai ficar nessa santidade toda aí. Até o dia que me deu a oportunidade. E aí, irmão, vamos tomar uma, vamos. Eu falei, a oportunidade de eu falar de Jesus para ele. Começou a chorar e tal. E chorou. Chorou amargamente, igual Pedro. Cara, eu vou para a igreja. Convidei, marquei o horário. Chegou o dia, a hora, cadê o cara? Não foi. A boa notícia é que eu não vi no bar mais. O que aconteceu com ele? Espero que tenha acontecido coisa boa. Mas naquele bar eu não vi mais. Pelo menos naquela época não. Então você entende? Eu alcancei a benevolência do Senhor. E eu quero que outras pessoas também alcancem. Só que não é porque Ele não quis que eu vou desistir de tudo. Temos que tomar cuidado com isso. Principalmente os emocionais, das pessoas emotivas que se compadecem de quase tudo e às vezes esquecem da sua própria vida. Eu sei que dependendo da situação, Deus honra quem ama bastante o próximo a ponto de esquecer da sua própria vida. Mas não parece muito coerente em muitas situações. Aleluia. Servir Jesus de perto e não servir Jesus de longe. Deus. O que a gente pode fazer, a gente faz. Mas graças a Deus, irmãos, que até o que a gente não pode fazer, aí que Jesus entra. Glória. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja Deus. Aleluia. É Ele que perdoa os seus pecados e que sara todas as suas enfermidades. Aleluia. Abre em João capítulo 21. Versículo 15, né? Glória a Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: Apacenta o meu cordeiro. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
e disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes, tudo tu sabes que eu te amo. E disse ele: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor. Aqui vem o mistério central da mensagem de hoje. Você me perguntaria por que o Senhor Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo. Passou um pouquinho. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Já disse. Tá bom, passa um pouquinho. Pedro, tu me ama? Senhor, a palavra de Deus diz que ele se entristeceu, porque já era a terceira vez que ele perguntou. Jesus perguntou 3 vezes, e ele respondeu 3 vezes que amava Jesus. Ora, Deus sabe de todas as coisas? Deus sonda os corações? Estaria errado Jesus perguntar 3 vezes, sendo que ele sabe de todas as coisas? Literalmente estaria errado, porque se ele sabe, talvez ele nem perguntaria. É que Jesus muitas vezes ele nos coloca na situação de nós mesmos saber a nossa posição. É igual Adão. O Adão pecou, Eva pecou, e aquela vestimenta de glória se apagou. E eles viram que estavam nus. Aí se esconderam dentro do mato. Por quê? Porque estavam nus e ficaram com vergonha. Como se pudessem esconder de Deus. Como é que vai se esconder de Deus atrás do matinho, da moita? Tem como? Aí lá vem Deus, na viração do dia. Adão, Adão, onde tu está, Adão? Brincando de esconde, até parece, né, irmão? Porque Deus sabia onde ele estava. Aleluia. Deus sabia. Querido. Deus sabe onde você está. Deus sabe se você está servindo ele de perto e de longe. Jesus sabe. Jesus sabe do filho pródigo. Jesus sabe do irmão do filho pródigo. Jesus sabe onde está a dracma. Jesus sabe onde está a ovelha perdida. Jesus sabe. Jesus sabe onde estava Adão. Sabia? Por que ele perguntou então? Para que Adão confessasse a situação na qual ele se encontrava. Senhor, estou aqui. Adão, por que você se escondeu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? É, Senhor, comi e fiquei com medo, por isso eu me escondi. Você vê que ele mesmo confessou o seu erro? E ele mesmo, na consciência dele, soube da sua própria localização? A mesma coisa está acontecendo aqui. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Tu me ama? 3 vezes perguntou. Sabe para quê? Para perdoar as 3 vezes que Pedro negou ele. Aleluia. Graças a Deus que você entendeu. Glória a Deus. Você entendeu bem rápido. Graças a Deus. Aleluia. É Ele que perdoa os pecados. Ele que cura todas as enfermidades. Glória Olha que a coisa, Deus. irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Cada passo do Senhor Jesus foi equacionalmente calculada. Glória. Eu acho que equação de 5º grau, se é que existe. Raiz quadrada de negativo ao positivo e ao neutro. Não existe nada disso que eu estou falando, tá, irmão? Só para complicar, o que já é complicado. Cada detalhe, cada palavra, cada vírgula de Jesus, ela tinha um propósito. E Aleluia. muitos naquela época não acreditavam num rapaz de 30 anos, num jovem de 33 anos. Eles não acreditavam, eles olhavam para a aparência. Imagina esse rapazinho aí, esse jovenzinho, porque os escribas e fariseus tinham idade, com aquela indumentária, com aqueles cabelos longos, filactério,
aquela imponência, as barbas parecendo o soldado de Davi. Você sabe que o soldado de Davi, pelo tamanho da barba, mostrava o quanto que ele era graduado no exército. Você sabia disso? Está sabendo agora? O homem mais barbudo, era o mais bravo, era o mais forte, era o mais treinado ali. Aí você imagina, daqui a pouco vem um rapazinho. Voltando aqui, Salmo 103, verso 3, eu quero que você grava e entenda isso aqui. É Ele que perdoa os pecados. É Jesus que perdoa todos os pecados. Ora, se Pedro negou Jesus 3 vezes, logo eu faço a conta, que foram 3 pecados. Quantos pecados foram? 3 pecados. Se a palavra de Deus está dizendo que Ele perdoa todos os pecados, Jesus precisa perdoar os 3 pecados de Pedro. E nessas 3 perguntas, Pedro, tu me ama? Perdoou a primeira negação. Na segunda vez, Pedro, tu me ama? Amo. Perdoou a segunda negação. Pedro, imagina a conexão, olho no olho. A pessoa olhar em Jesus, olho no olho. Meu Deus. Rapaz, nem piscava. Olhar no Filho do Deus vivo. Santo. Tu me ama? Eu te amo, Senhor. Apagou a terceira negação. Espírito Santo, aleluia. Perdoou todos os pecados? Perdoa. Por que tinha que fazer isso? Santo. Para que Pedro entendesse dentro dele: oh glória, estou perdoado. Oh, poderoso. Estamos quites agora, Pedro? Glória a Deus. Você entendeu agora, Pedro? Estamos quites, né? Você errou comigo 3 vezes e eu te perdoei 3 vezes. E vou te perdoar 70 vezes 7 até milhões de vezes 7. Quanto for para te perdoar, eu vou te perdoar porque eu sou Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as pedras e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. Olha que maravilha. Quem diria Pedro, né, irmãos? Quem diria um pescador tosco, não sabia falar, bruto, o mesmo Pedro que estava do lado de Jesus e que diz que até a morte, até para a prisão por causa de Jesus, é o mesmo Pedro que quando o soldado, o servo do sacerdote, sumo sacerdote se aproximou, ele mirou a espada na cabeça do soldado, porque não foi a intenção dele cortar a orelha. Negativo. Você acha que ele ia dar uma espadada tão certeira assim? Foi para acertar no meio da cabeça. Você imagina quão bruto era Pedro. Eu acho que foi o anjo que deu um toquinho assim no soldado. Deu um toquinho nele assim só para raspar. Que na verdade, pouco, né? Para pegar na cabeça, né? Arrancou a orelha, irmão. Você imagina, ó. Passou raspando aqui entre a cabeça. Passou raspando aqui, ó. Entre a cabeça e aqui, ó. Entre a cabeça e essa veia aqui, jogou lá. Se o cara tivesse a hemorragia ali, já tinha ido embora. Tinha morrido. Mas não, a espadada foi tão certeira que arrancou a orelha fora. Tá vendo? O mesmo Pedro. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Pedro. Mesmo Pedro. Mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de temperamento. É o Pedro que se encontrou com o Senhor Jesus. Diz os católicos que Jesus é o pai da Igreja Católica. Né? Diz que a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, é em homenagem idólatra a Pedro. Que dizem que os restos mortais de Pedro estão enterrados lá no fundo, no subsolo dessa tal Igreja de São Pedro, Basílica de São Pedro, né? Que é a mais famosa lá no Vaticano. Só que é interessante que se eu pegar um católico e perguntar para ele quem é o Papa, aí ele vai falar, é o Papa João II, né? Você nem sabe, tá vendo? É um tal de Francisco. Tá, beleza, tudo bem, essa foi a pergunta fácil. Mas, o que significa Papa? O que significa Papa, os católicos? Que deveriam saber. Justamente porque para eles, o patrão da igreja não é Jesus, são os santos.
Eu acho que Pedro aqui não gostaria de ser chamado santo da Igreja Católica. Papa é uma sigla, é uma abreviação. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Quem vai para o católico não vai saber disso. É isso que significa. Exatamente. Patrono da Igreja Católica. Por causa desse versículo. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei esta igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. Que o Senhor está falando de forma espiritual. Esse versículo nos deve servir de fundamento para dizer que Jesus veio fundar a religião. Pelo contrário, Jesus não veio fundar a religião. A igreja, cada um de nós, pregando o evangelho, pregando o amor, pregando a misericórdia. Aleluia. Foi justamente o que ele veio fazer na terra. Aleluia. Pregar a misericórdia. E talvez tenha sido isso, talvez não, com certeza foi isso, que os dois discípulos de Emaús não entenderam. Você já leu lá Lucas capítulo 24, que fala dos dois discípulos no caminho de Emaús, que eles desciam de volta para Emaús triste, iam conversando entre si. Por quê? Porque eles viram Jesus morto. Só que eles não esperaram o momento de Jesus ressuscitar cumprindo a palavra que ele dissera. Mas qual que era a esperança deles? Porque realmente tinha chegado alguém que era diferente da religião. Chegou alguém chamado Jesus que praticava a justiça, que era um homem justo. Aleluia. Chegou um homem chamado Jesus que via alguém com fome e dava comida para ele comer. Glória a Deus. Chegou um homem que via alguém endemoniado, ele orava, entre aspas, e era liberto dos demônios, coisa que os religiosos não faziam. Ele via cego de nascença, ia lá e curava. Via coxo, ia lá e curava. Aleluia. Realmente, agora chegou um homem que vai fazer a diferença. Agora chegou um homem que vai acabar com a legalidade do Império Romano. Ô glória! Chegou nossa vitória. Aleluia. Chegou aquele que vai remir a Israel, conforme Isaías prometeu na profecia. Eles falaram desse jeito. Chegou alguém que vai realmente remir a nossa nação. Chegou o Rei Eterno. Só que não foi da maneira como eles imaginaram. Jesus não ia sentar num trono humano. Isso que eles não entenderam. Porque na verdade ninguém sabia qual que era a execução do plano. Ninguém sabia, nem muito menos o diabo não sabia, que Jesus ia vencer a morte na morte dele. Aleluia. Aleluia. Ninguém tinha entendido isso. Só veio entender depois, quando Jesus ressuscitou. E justamente, quando Jesus ressuscitou, ele foi ao encontro dos dois discípulos. O que vocês estão conversando aí? Aí que Jesus. Jesus sabia não? É claro que sabia. É para que eles mesmos confessassem o erro deles. Tu és peregrino em Israel, não sabe? Significa, você anda por todo canto e não está sabendo o que está acontecendo? Tá, o que aconteceu? Não, tal do Cristo que veio, a gente acreditava que era ele que remisse Israel, mas morreu. Ora, mas ele não disse que ressuscitaria ao terceiro dia? Disse. E que dia que é hoje? É o terceiro dia, né? É hoje que ele vai ressuscitar? Aí acabou o assunto. Tá bom, vou embora. Não, senhor, peraí, já é tarde. Vamos lá com a gente, lá você dorme lá com a gente, lá repousa lá. Porque já é tarde, é perigoso. Tá bom, vamos. Aí chegou lá, antes de dormir, né? Fazer um lanchinho, né? Pra ir dormir com a barriguinha cheia, né? Que gostoso, vai. Aí foi lá, pegou o pão, pegou o suco de vinho, né? Vamos dizer, né? Que o vinho de Israel, naquela época, era um suco de vinho, tá? Não me venha com pergunta que pode beber não de novo, tá, irmão? Aí tá lá. Eram dois discípulos com Jesus, três, certo? Discípulo de um lado, discípulo do outro, e aquele homem forasteiro no meio, que até então era um homem forasteiro. Pegou o pão, igualzinho na ceia. Pai, graças te dou. Partiu o pão. Aleluia.
Não. Peraí, eu tô lembrando disso aí, rapaz. Peraí, eu tô lembrando disso aí. Eu tô lembrando quem fazia isso, da graça e partia o pão. Aí ele pensou dentro deles, é Jesus. Quando eles pensaram, ele só sumiu. Ficou lá o pão partido para eles comerem. Oh, maravilha. Louvado Deus do seja céu. Deus. Aleluia. É maravilhoso, irmão. Deus poderoso. Aleluia. Aí um falou pro outro. Não é por isso que ardia o nosso coração quando ele falava, quando ele abria as escrituras. Era Jesus que estava com a gente. Oh, poderoso. Ele tinha ressuscitado. Aleluia. Oh, meu pai. Aleluia. Olha que Só o privilégio. Senhor é Deus. Olha que Aleluia. privilégio, irmão. Jesus ressuscitou e foi pessoalmente. Aleluia. Sinal que eles não estavam servindo Jesus de perto. Porque só foram conhecer Jesus no partir do pão. Porque se Jesus não tivesse partido do pão, eles não saberiam que era Jesus. Andaram com Jesus, conversaram com Jesus, mas não estavam entendendo que era Jesus. Sensibilidade. Eles não estavam com o ouvido para perceber o discernimento de quem era que estava do lado deles ali. Qual o motivo? O problema, a dificuldade, o sonho cancelado, Meu Deus. o rei que eles acreditavam estava naquela cruz sangrando, morto. Espírito Santo. Aí o problema da vida, naquele momento, fez com que eles não conhecessem Jesus que estava do lado deles. Aleluia. Irmão, cuidado quando os problemas desta vida fazer você ficar cego. Porque os olhos dele estavam como que fechados para não ver que era o Senhor. Os problemas, irmão, dessa vida faz com que a gente trate o Senhor como se ele estivesse longe, quando na verdade ele está bem perto de nós. Aleluia. Santo, aleluia. Só o Mais do Senhor que é Deus. perto, ele está dentro de nós. Aleluia. E aí foi. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus perdoou Pedro outras 3 vezes. Glória a Deus. E assim é na nossa vida. Jesus vai nos perdoar quantas vezes forem necessárias. Glória a Deus. Contanto que a gente pratique a palavra que o apóstolo João escreveu através do Espírito Santo de Deus. Filhinhos, não pequeis. Se pecarem, tem um advogado, o justo. E o nome dele é Jesus o Cristo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que você pode usar seu instrumento da escorda agora? Glória. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê diz. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Deus. Quem pedirá? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.